Hoje a gente vai mergulhar numa forma de terapia bem diferente, que usa o palco e a ação para buscar cura e autoconhecimento. Então se prepare para conhecer o psicodrama clássico. Para começar, vamos pensar um pouco. E se desse para ensaiar a vida? Sabe, rever algumas cenas, testar novos papéis e, quem sabe, até reescrever alguns finais. É basicamente essa a ideia por trás do psicodrama. Certo. Então vamos abrir as cortinas. Para a gente entender como essa história toda funciona, primeiro precisamos definir o que é o psicodrama e de onde ele parte. Bom, o psicodrama é, na essência, uma terapia em ação. Em vez de só ficar falando dos problemas, os participantes, eles vivenciam, eles atuam os problemas num palco. E o sucesso da terapia depende de uma combinação, sabe? Da criatividade e da espontaneidade da pessoa, junto com a habilidade técnica do terapeuta, que aqui a gente chama de diretor. E olha, igualzinho a uma peça de teatro, uma sessão de psicodrama tem lá seus personagens e elementos que são fundamentais. Vamos dar uma olhada nos 5 instrumentos essenciais. Primeiro, claro, tem o protagonista, que é o cliente, a estrela do espetáculo. Guiando a cena está o diretor, que é o terapeuta. Os egos auxiliares são as outras pessoas do grupo que entram em cena para interpretar papéis importantes na vida do protagonista, tipo um pai, um chefe, enfim. A plateia assiste e dá aquele suporte. E por fim o palco, o espaço onde tudo acontece. Juntos, eles formam o elenco e o cenário da sessão. Uma sessão de psicodrama não é só um improviso solto, não. Ela segue uma estrutura bem clara, tipo uma peça em 3 atos, para garantir que o processo terapêutico seja seguro e funcione bem. As 3 etapas são, primeiro, o aquecimento, que é para preparar o corpo e a mente. Depois, vem a dramatização, que é o coração da sessão, o momento em que a cena principal rola. E por último, o compartilhamento, que é a hora de refletir e processar o que aconteceu. O aquecimento, na verdade, tem 2 fases. Ele começa de um jeito mais geral e inespecífico, com atividades para relaxar o grupo e conectar todo mundo consigo mesmo. Daí, ele evolui para o aquecimento específico, que já foca no protagonista e na cena que vai ser trabalhada, definindo quem são os personagens, onde acontece, enfim, preparando o terreno para o drama. E como esse tempo é dividido mais ou menos? Bom, numa sessão típica de 50 minutos, a maior parte do tempo, como dá para ver, é para dramatização. O aquecimento e o compartilhamento ficam com o tempo restante, garantindo que o foco principal seja sempre a ação no palco. Durante a dramatização, o diretor não fica só assistindo, não. Ele usa um monte de técnicas bem poderosas para ajudar na descoberta e na transformação do protagonista. A inversão de papéis é, talvez, a técnica mais famosa. O protagonista literalmente vira a outra pessoa da cena. E ao fazer isso, é possível sentir na pele o que o outro sente, entender as motivações dele de um jeito que só conversar nunca permitiria. É uma ferramenta de empatia muito, muito forte. Mas tem uma regra de ouro, um ponto crucial para a segurança do processo todo. Nunca, em hipótese alguma, se faz a inversão de papéis com a figura agressora. O objetivo aqui é a cura, né? Não é reviver o trauma. Então essa regra protege a integridade emocional do protagonista. É inegociável. Na técnica do espelho, um ego auxiliar imita o protagonista, que então sai da cena para se assistir de fora. Pensa que incrível! É a chance de se ver como as outras pessoas talvez vejam, ganhando uma consciência corporal e de comportamento super impactante. Já o duplo é como se fosse uma voz interior que ganha vida. Um ego auxiliar fica ali, do ladinho do protagonista, e fala em voz alta aquilo que ele pode estar sentindo, mas não está conseguindo dizer. Isso ajuda a trazer para a superfície emoções e pensamentos que estavam guardados. E a caixa de ferramentas do diretor é bem grande. Inclui o solilóquio, que é quando o protagonista fala o que está pensando em voz alta. Usa-se também a famosa técnica da cadeira vazia para dialogar com alguém que não está ali. E a concretização, que é genial. Transforma um sentimento abstrato, tipo a ansiedade, em algo físico, palpável ali no palco. Com todas essas ferramentas, o diretor vai guiando o protagonista numa jornada. E essa jornada não é aleatória, não. Ela segue um arco terapêutico bem claro, passando por diferentes tipos de cenas. Essa jornada terapêutica geralmente faz uma viagem no tempo. Começa no presente, com a cena atual. A partir dela, pode mergulhar no passado, na cena regressiva, para achar a raiz do conflito. Mas o objetivo final é sempre olhar para frente, vivenciando uma cena reparatória, que cria um novo caminho. O ponto de partida é sempre a cena atual. Pode ser uma briga recente, uma angústia que não passa, o conflito que trouxe a pessoa para a terapia. É o aqui e agora do problema, sabe? A partir da cena atual, o diretor pode perceber uma ligação com o passado. E aí entra a cena regressiva, que busca revisitar a origem do sofrimento,
aquela memória ou experiência lá de trás que formou um certo padrão de comportamento ou sentimento. E aqui é o grande momento do processo. A cena reparatória não é só imaginada, ela é vivida de verdade. É a hora em que a reparação acontece na ação, no palco, não num sonho. O protagonista experimenta um final diferente, um sentimento novo, criando um caminho emocional totalmente novo para si mesmo. E esse fluxo aqui resume bem o caminho, da cena atual, passando pela regressiva, até chegar na reparatória. Esse percurso, do presente para o passado e de volta para um novo futuro, é isso que está no coração da cura pelo psicodrama. No fim das contas, o psicodrama é isso, um verdadeiro ensaio para a vida. É um laboratório seguro onde é possível testar novas respostas, praticar a espontaneidade e, o mais importante, reescrever ativamente aqueles roteiros internos que já não servem mais. E com isso, a gente volta à reflexão do começo. Se a vida é um palco, que cenas talvez mereçam ser revisitadas? Que roteiros poderiam ter um final diferente? O psicodrama nos mostra que essa possibilidade de reescrever a própria história é bem real.